Família Moriá, que bom poder falar com vocês novamente, amigos e irmãos do nosso coração. Eu gostaria de ler dois versículos da Palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui faz um pedido aos irmãos, um pedido à separação, à consagração. E ele já diz que, sendo assim, os irmãos vão experimentar a agradável vontade de Deus. Mas ele fala de 3 passos para isso. E o primeiro deles é a entrega do corpo a Deus. Está escrito, apresenteis o vosso corpo. Amados irmãos, desde o dia que entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso corpo pertence ao Senhor e ele é templo do Espírito Santo. E é um privilégio para nós poder com o nosso corpo glorificar a Deus. O segundo, ele fala da entrega da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra aqui, transformar, na nossa língua, ela é a metamorfose, a mudança de dentro para fora. Eu li algo que eu gostaria de comentar com os irmãos. Estava escrito assim: se o mundo controla nossa maneira de pensar, somos conformados, no sentido de forma mesmo, de tomar a forma. Mas, se Deus controla nossa maneira de pensar, somos transformados. E Deus, irmãos, usa a sua palavra para então transformar a nossa mente e assim colocar nas coisas espirituais. E o terceiro, ele fala da volição a Deus, que é a ação de escolha, que é a decisão, que é a permissão. Quando nós permitimos que Deus decida, que Deus escolha, porque Ele realmente sabe o que é o melhor para a nossa vida, então Ele assume o controle de tudo e aí sim Ele nos dá vontade de que nós precisamos para ser crentes vitoriosos. Então o meu convite nessa noite para você é de que nós juntos possamos entregar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vontade, os nossos desejos ao Senhor. Que com o nosso corpo nessa noite nós possamos cantar com a nossa voz, louvar ao Senhor, com a nossa mente nessa noite permitir não só ouvir a palavra, não só que ela fique aqui na nossa mente, mas que essa palavra possa descer ao nosso coração e aí sim produzir um fruto bom para a glória de Deus. E que também todos os nossos desejos possamos levar a Deus em oração e que possamos juntos orar dizendo: Senhor, faça a Tua vontade em nós. Um grande abraço a todos. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós.
comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Irmãos e amigos, vamos orar neste momento. Pai nosso que está no céu, louvado e agradecido seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que tu venha abençoar a vida de cada um que faz parte desta igreja, Senhor. Ó Deus, e que visita também, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. Ó Deus, neste momento que tu possa estar visitando o nosso país, Senhor. Curando, Senhor, esta enfermidade que está assolando o nosso país. Ó Deus, proteja cada um de nós, Senhor, cada um dos membros da nossa igreja, aqueles que nos visitam. Ó Deus, que tu tomas, Senhor, neste momento, cada um nas tuas mãos, sustentando, dando orientação, dando sabedoria, Senhor. Ó Deus, proteja cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais, Senhor, sentir a tua presença no nosso meio, Senhor, na nossa vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Obrigado pela saúde, Senhor. Ó Deus, aqueles, Senhor, que estão internados, Senhor, que tu possas neste momento estar levando a cura, Senhor, porque tu é o médico dos médicos e nós confiamos em ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, Sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite, irmãos. Esse é o momento da pregação e é maravilhoso estarmos juntos para aprendermos da Palavra de Deus. Desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança que me foi dada para compartilhar assuntos dos quais eu tenho refletido e estudado durante esse período. Que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos e receptivos à Palavra do Senhor e que também possamos crescer como igreja. O texto base que eu escolhi para a mensagem desta pregação se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 11. Essa é a última carta do apóstolo à igreja aos Coríntios e nós leremos apenas o último trecho. Eu farei a leitura na minha Bíblia e os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias. Vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, da segunda parte em diante. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. O tema dessa mensagem que eu escolhi é a busca pela comunhão com os irmãos na igreja. E a tese, devemos buscar a comunhão com os irmãos na igreja. Aparentemente, esse é um tema óbvio para nós que estamos na igreja, mas, na verdade, o que nós temos visto e vivenciado até em algumas situações são práticas de fé e experiências de culto que se distanciam um pouco da comunhão, priorizando muitas vezes a prática individual, o culto individual, o culto isolado, o culto fechado dentro de suas casas, sem o convívio com outros irmãos. Para nós da Igreja Moriá, a comunhão é um assunto muito confortável, porque faz parte do nosso perfil. Nós gostamos de ser afetuosos, gostamos de abraçar, gostamos do convívio, buscamos isso, queremos isso, temos isso como prática no nosso culto e, de uma certa forma, nos sentimos nesse momento de distanciamento social, de isolamento devido à pandemia, um pouco limitados quanto à expressão dessa comunhão. Mas nesse momento eu gostaria de trazer a reflexão de que é possível nós mantermos essa comunhão, mesmo nessa situação de um isolamento físico.
que existe possibilidade de convívio mesmo distante e existe possibilidade de afeto. Nós já estudamos diversas vezes sobre comunhão, e comunhão vem da palavra koinonia, que significa relacionamento íntimo e estreito de pessoas entre si. Comunhão é participar ativamente da vida do outro, das alegrias, das tristezas, dos momentos bons, dos momentos ruins, das angústias, das experiências de fé. E nós, como igreja, vivemos isso de uma maneira muito verdadeira, muito dedicada. Quando o apóstolo Paulo escreve essa última carta à igreja aos Coríntios, ele retoma o assunto da comunhão. E em visitas passadas, ele já havia alertado os irmãos sobre como eles deveriam proceder diante das dificuldades de relacionamento, dos conflitos que eles estavam enfrentando, do declínio espiritual, do quanto aquilo era prejudicial à igreja. E mesmo assim, os irmãos tinham ainda dificuldade de relacionamento, e ele escreve uma nova carta reforçando as atitudes positivas que os irmãos poderiam adotar para que a comunhão fosse estabelecida. Só que nessa última carta ele usa um tom um pouco mais firme e mais forte, reforçando ainda mais a necessidade de buscarmos isso como igreja, buscarmos a comunhão como igreja. E por fim ele finaliza com o texto que nós lemos, que é o nosso texto base. A experiência da comunhão é a identidade da igreja. O que eu quero dizer com isso? Não existe igreja sem comunhão. Não é possível existir a fé cristã sem o convívio com o outro. Não é possível existir cristianismo isolado. Nós fomos chamados para o convívio, nós fomos chamados para experimentar o amor e a comunhão juntos. A primeira maneira pela qual nós devemos buscar a comunhão com os irmãos na igreja é aperfeiçoando os nossos relacionamentos. A palavra diz: procurem aperfeiçoar-se. A palavra aperfeiçoar ou aprimorar vem daquilo que está incompleto, daquilo que precisa ser melhorado, do que precisa de constante evolução, de crescimento e de melhoria sempre. Naquela situação, os irmãos da igreja de Corinto passavam por diversos problemas de relacionamento e não buscavam essa melhoria no relacionamento. Não buscavam diálogo, não buscavam a comunicação efetiva. Eles focavam nos problemas deles e não na resolução. E o apóstolo Paulo orienta eles: procurem aperfeiçoar-se. Essa deve ser uma prática nossa também, que isso esteja presente nos nossos relacionamentos. Nós podemos fazer isso de diversas formas. O próprio diálogo. Se antes nós não conseguíamos dialogar, que utilizemos esse momento que estamos vivendo agora para aprimorar o nosso diálogo. Se antes nós não conseguíamos ter um relacionamento que fosse produtivo, que nós possamos ter ele agora. Se a nossa palavra era sempre ríspida, que agora nós possamos utilizar palavras que edifiquem. Se antes nós não conseguíamos ter um vínculo maior com os irmãos, que nós possamos desenvolver esse vínculo. Essa é a oportunidade. Além de estarmos aqui de uma maneira virtual, vendo o culto, que nós possamos ter uma comunhão real, mas de forma virtual, tendo contato uns com os outros. Esse é um grande momento em que nós podemos dar um salto nessa busca pela comunhão, com atitudes simples.
E a comunhão exige isso da gente. Exige que nós tenhamos esse aprimoramento constante, que possamos fazer isso nesse momento. A segunda maneira pela qual nós podemos buscar a comunhão com os irmãos na igreja é exortando uns aos outros. A palavra diz: exortem-se mutuamente. Exortar, a palavra exortar, é estimular, animar. Muitas vezes, nessa situação que nós estamos vivendo, nós focamos nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades, nos medos que nós carregamos, e com isso nós esquecemos de olhar para as dificuldades do nosso irmão, que muitas vezes pode estar necessitando de uma palavra de encorajamento, numa situação em que ele está se sentindo fraco, e por estarmos focando em nós mesmos não conseguimos dar esta atenção que é tão necessária para o estabelecimento da comunhão. Naquela situação, os irmãos da igreja de Corinto não estavam animando uns aos outros. Pelo contrário, eles tinham palavras negativas. Eles não estavam num espírito de esperança, de unidade, de fé. E esse é o convite para nós, nesse momento. Que possamos não olhar só para nós mesmos, mas termos sempre uma palavra de ânimo para o irmão necessitado. A comunhão exige esse olhar atento às necessidades dos outros, mesmo quando nós mesmos precisamos dessa atenção. Que possamos então ter sempre uma palavra positiva para o nosso irmão. A terceira maneira pela qual nós devemos buscar a comunhão com os irmãos da igreja é tendo unidade de fé. E a palavra diz: tenham um só pensamento. Ter unidade de fé, ter um só pensamento, é sermos um na verdade de Deus, é sermos um no crescimento de Cristo, é crermos na mesma doutrina. E nós podemos alcançar isso estudando juntos, não de forma individual, mas de forma coletiva. Para isso nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, que é uma excelente oportunidade de desenvolvermos essa comunhão por meio do conhecimento. Além disso, nós podemos criar grupos de estudos bíblicos, grupos de compartilhamento, auxiliar um irmão que tem alguma dificuldade ou que tem alguma dúvida em algum assunto específico. Tantas possibilidades de nós estabelecermos a nossa comunhão através do conhecimento, e muitas pessoas lendo muito nesse momento, muitas pessoas interagindo muito com muitos outros canais de informação e também de estudo bíblico, que possamos aproveitar. Essa é a convocação que Paulo também fez àquela igreja, a igreja de Corinto, e a preocupação que ele tinha em ter uma igreja, em desenvolver essa igreja numa fé sólida, numa fé robusta e forte, que possamos então desempenhar nesse momento esse papel de comunhão por meio do conhecimento e crescermos nesse sentido também, cada vez mais. E a quarta e última maneira aqui no texto, pela qual nós devemos buscar a comunhão com os irmãos da igreja, é vivendo em paz uns com os outros. E de novo, essa busca pela paz não é novamente uma busca interna, é uma paz compartilhada. Mais do que nós estarmos tranquilos com nós mesmos, com a nossa situação, é sabermos dividir essa paz com o nosso irmão. Recentemente eu estava conversando com o meu namorado sobre isso e do quanto isso tem sido positivo quando nós nos encontramos e temos o nosso momento de oração e falamos sobre a nossa paz, sobre aquilo que nos dá tranquilidade e compartilhamos isso. Que nós possamos também
fazer isso com os nossos irmãos da igreja. Muitas pessoas que precisam também sentir essa tranquilidade na nossa fala, no nosso discurso, às vezes ouvindo apenas, que nós sejamos também pessoas que sabem apaziguar, que entendem situações de conflito e conseguem gerenciar esses conflitos de forma a promover a paz. Temos vivido momentos de tensão no nosso país, tensões políticas, tensões governamentais, tensões de todos os lados de saúde. Eu, trabalhando na área da saúde, também vivo e sofro muitas tensões, mas que mesmo em meio a isso, nós possamos ser esses agentes de paz. Assim, nós estaremos, de fato, vivendo uma comunhão verdadeira. Que essa comunhão seja uma comunhão também de paz. Então, como conclusão, verificamos que a comunhão não está presa a uma dimensão física, embora seja muito importante, porque facilita as relações, facilita o convívio, mas não necessariamente o fato de estarmos próximos fisicamente significa que estamos próximos afetivamente, que é a proposta do cristianismo, que é a proposta do convívio mesmo cristão verdadeiro, que nós possamos com isso melhorarmos a nossa comunhão, e que já é muito boa na nossa igreja, mas é sempre bom darmos um passo além, e nós podemos fazer isso hoje. Assim que terminar essa celebração, esse culto, podemos procurar o nosso irmão e seguirmos essas maneiras de crescermos em comunhão juntos. Tenho certeza que é um período de muito aprendizado para todos nós, que nós possamos tirar proveito disso. Espero que essa mensagem que eu trouxe hoje seja uma mensagem edificante, confortante e também desafiadora para todos nós nesse desenvolvimento de uma comunhão mais íntima, mais afetiva, mais próxima, que não nos limite ao contato das quatro paredes da nossa igreja, né? E só para nós então fecharmos e recapitularmos as maneiras pelas quais podemos então estabelecer essa comunhão, aperfeiçoando então os nossos relacionamentos, exortando uns aos outros, animando, estimulando, tendo unidade de fé, crescermos na palavra do Senhor juntos, vivendo a paz e promovendo a paz. Que seja essa então a nossa maneira de vivenciarmos então tudo isso, e que Deus nos abençoe, irmãos. Tenho muita saudade dos irmãos, que os irmãos sintam também o meu abraço de longe, e que todos nós saiamos fortalecidos com esse amor cristão, que possamos crescer nele. Deus nos abençoe. Quero contribuir com dízimos e ofertas para a Igreja Evangélica Batista Moriá. Como faço? Primeiro, não saia de casa. Utilize os canais digitais, como o aplicativo e Internet Banking. Informe o destino de sua oferta, enviando o comprovante para o e-mail abaixo, descrevendo o destino de sua contribuição, dízimos, ofertas para missões, pagamento de terreno. Caso tenha dificuldades, não se preocupe, guarde sua contribuição para quando estivermos reunidos novamente. Aqui estão os dados bancários, eles também estarão disponíveis na descrição do vídeo. E o mais importante, contribua com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.